Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com Jennifer e Solomon. Ela é toda animada, divertida, cheia de sonhos e planos. Ele, um cara tranquilo, doce, apaixonado por música e cozinha. Os dois se conhecem em um bar, bem por acaso, e a conexão é imediata. É aquela coisa de bater o olho e já sentir que ali tem alguma coisa diferente. Eles começam a sair, se conhecer melhor, e não demora muito para vir o namoro, o amor crescendo e aquele sentimento bom de que os dois se completam. A vida do casal vai indo super bem. Eles moram juntos, fazem planos para o futuro, se divertem com os amigos, e a rotina deles é cheia de momentos simples e felizes. Tipo cozinhar juntos, dar risada de bobagem e planejar a tão sonhada viagem à Europa. A gente vê que é um casal real, daqueles que se amam de verdade e enfrentam tudo juntos. Só que aí vem o baque. Do nada, Solomon começa a ter umas dores fortes, principalmente na barriga. No começo, eles acham que é algo bobo, tipo uma infecção, alguma inflamação. Só que quando ele faz os exames, vem a bomba. Ele tá com um câncer muito agressivo no fígado. E para piorar, o médico já diz que é estágio avançado. A vida deles vira de cabeça para baixo. Tudo que era leveza vira preocupação. Em vez de pensar na viagem dos sonhos, eles agora têm que lidar com consultas, tratamentos e a luta pela sobrevivência. Mas aí vem a parte mais bonita da história. Jennifer, mesmo diante dessa notícia tão pesada, não desiste. Ela não foge, não se abala a ponto de abandonar nada. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais de Solomon. E é nessa fase que os dois decidem que querem se casar. Só que a situação é delicada, porque o tempo é curto. O médico diz que talvez Solomon só tenha mais alguns meses de vida. É aí que entra a corrente do bem. Os amigos, a família e até desconhecidos se unem para organizar o casamento dos sonhos dos dois em tempo recorde. É emocionante ver como todo mundo se mobiliza. Tem doação, tem ajuda, tem carinho vindo de todo lado. E em poucos dias, o que parecia impossível acontece. Eles realizam uma cerimônia linda, cheia de amor, com tudo que eles queriam, cercados por gente querida e muita emoção. O casamento não é só um evento bonito. É um grito de resistência. É como se eles estivessem dizendo para o mundo: a gente não vai deixar o medo vencer. A gente vai viver esse amor até o último segundo. E é isso que eles fazem. Depois da cerimônia, Solomon vai piorando, mas Jennifer segue firme ao lado dele. Ela cuida dele, segura a mão dele e transforma aqueles dias finais em momentos de carinho, de dignidade, de presença. Imagina um encontro que parece cena de filme romântico mesmo. Você sai com os amigos, vai num bar despretensiosamente e do nada encontra alguém que te faz rir, que te olha diferente e que parece já te conhecer de outras vidas. Foi assim com Jennifer e Solomon. A química dos dois foi imediata. Tipo, papo fluindo fácil, piadas encaixando e um clima de é ele, é ela no ar. Eles começaram a sair mais vezes, sempre com aquele clima leve, divertido, que dá gosto de ver. Nada forçado, sabe? Solomon era chefe de cozinha e super apaixonado pelo que fazia. Ele tinha um jeito calmo, sereno, de quem transmite paz. Jennifer, por outro lado, era cheia de energia, engraçada, com aquele jeito espontâneo que ilumina qualquer ambiente. Os dois se completavam. E o relacionamento só cresceu. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos. Daqueles casais que criam rituais juntos. Cozinhar, ouvindo música, deitar no sofá e ver séries bobas, sair com os amigos, brincar com o cachorro, planejar férias. Coisas simples, mas que viram memórias para a vida inteira. Eles moravam juntos, se respeitavam muito e dividiam tudo, até os medos mais profundos. E por falar em planos, o maior deles era uma super viagem à Europa. Eles queriam conhecer tudo.
Paris, Londres, Itália. Aquele sonho de casal mesmo, sabe? Mas não era só a viagem. Tinha também o desejo de casar, de formar uma família, de envelhecer juntos. Só que, como a vida às vezes gosta de pregar umas peças duras, tudo mudou de repente. Começou com umas dores esquisitas que Solomon sentia na barriga. Nada demais no começo. Parecia só má digestão ou algo simples. Mas as dores foram ficando mais frequentes, mais fortes. Ele resolveu ir ao médico, fazer exames, e aí veio a notícia que derrubaria qualquer um. Câncer. E não era um câncer simples de tratar. Era um tumor raro e muito agressivo no fígado. Jennifer ficou devastada, claro. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou ainda mais perto, tipo, colada mesmo. Ela queria ser força, queria apoiar, queria cuidar. Eles já tinham passado tanta coisa juntos, construído tanta coisa bonita, que a ideia de desistir nunca passou pela cabeça dela. Só que os médicos não deram boas perspectivas. Disseram que a expectativa de vida dele era de poucos meses. Nada podia ser feito, só tentar aliviar a dor. E aí vem uma das partes mais tocantes do filme. O jeito como eles decidiram reagir. Em vez de se afundarem na tristeza, eles quiseram viver o agora com o máximo de intensidade. E foi aí que Solomon teve uma ideia linda. Pediu Jennifer em casamento. Mesmo com pouco tempo de vida, ele queria se casar com o amor da vida dele. Queria deixar marcado que aquele amor existiu. E ela, claro, disse sim sem nem pensar duas vezes. Só que organizar um casamento do zero em tão pouco tempo, com todas as limitações, parecia impossível. Eles não tinham dinheiro sobrando, o tempo era curto e a saúde de Solomon já estava bem frágil. Mas aí começa a parte mágica da história real. Os amigos, a família e até desconhecidos começaram a se mobilizar para ajudar. Teve doação de vestido, de comida, de local, de flores, de tudo. Gente que nem conhecia o casal se comoveu com a história e quis fazer parte. E isso virou uma verdadeira corrente de amor. Em poucos dias, tudo começou a tomar forma. A festa, a decoração, o cardápio, a música. Tudo organizado com pressa, mas com o coração gigante de muita gente que acreditava no amor deles. A notícia de que eles queriam se casar correu rapidinho entre os amigos, a família, a comunidade. E em pouco tempo, gente de todo lado começou a se mexer. Tipo corrente do bem mesmo, daquelas que parecem coisa de filme, só que era real. Tinha gente doando vestido, fazendo bolo, decorando espaço, arrumando som, gravando vídeo, até costurando à mão os detalhes do casamento. Muita gente que nem conhecia o casal começou a ajudar só porque ficou tocado com a história. E o mais bonito é que eles conseguiram organizar tudo em semanas, às vezes em dias. Era um casamento simples, mas cheio de carinho. Nada de luxo, só amor mesmo. O suficiente para ser inesquecível. Jennifer estava radiante no vestido branco, e Solomon, mesmo debilitado, fez um esforço enorme para estar ali de pé. Ele não queria entrar na cerimônia de cadeira de rodas, queria entrar andando, do jeitinho tradicional, com dignidade. E conseguiu. A cerimônia foi linda demais. Amigos chorando, os dois emocionados, trocando votos que mais pareciam promessas de eternidade, mesmo sabendo que o tempo seria curto. Eles riram, dançaram, se abraçaram forte. E aquele momento virou mais do que um casamento. Virou um grito de amor contra o relógio. A gente tá aqui junto e não importa o que venha depois. A partir daí, a rotina mudou completamente. A saúde de Solomon foi piorando rápido. O câncer avançava e os sintomas começaram a pesar. Ele sentia dores fortes, tinha dias ruins e o corpo já não respondia como antes. Mas Jennifer estava ali, firme. Cuidava dele com tanto amor que dava até vontade de abraçar a tela. Era massagem, comida especial, música, palavras de encorajamento. Tudo para ele se sentir acolhido. Mesmo nos piores dias, ela fazia questão de lembrar para ele das coisas boas. Relembrava os momentos deles, mostrava vídeos do casamento, ria das bobagens que eles viveram. Tudo isso com aquele olhar de quem ama para valer, sabe? Sem reclamar, sem drama.
só presença. Ela não fugiu do sofrimento. Ela enfrentou ele com carinho, e isso foi de uma força absurda. Solomon, mesmo fraco, ainda tentava retribuir. Quando podia, escrevia bilhetes, fazia pequenas surpresas, dizia que amava. Ele sabia que o fim estava perto, mas não deixava isso roubar o que eles ainda tinham. É triste, claro, ver alguém tão jovem lutando contra algo tão cruel. Mas ao mesmo tempo, é lindo ver como o amor dos dois não se abalava. E aí chega o momento mais difícil. A despedida. Solomon falece. E o filme não tenta esconder a dor disso. Mostra Jennifer lidando com o luto, com o vazio. Mas também mostra ela olhando para trás com orgulho. Porque ela sabe que fez tudo o que podia. Que amou ele por inteiro, até o último segundo. E que ele também a amou com tudo que tinha. Agora que você já acompanhou toda a trajetória de Jennifer e Solomon no filme, é hora de lembrar que tudo isso aconteceu de verdade. Não foi só roteiro bonito de Hollywood. Foi real, foi vivido, com lágrimas, sorrisos, despedidas e uma força que impressiona. Jennifer Carter e Solomon Chow existiram mesmo, e essa história deles inspirou o mundo justamente por isso. Por ser tão humana e tão cheia de amor mesmo em meio à dor. Depois que Solomon faleceu, Jennifer ficou com o coração partido, claro. Mas ela também ficou com uma missão: continuar. Continuar com a memória dele, com os ensinamentos que os dois viveram e com a certeza de que, mesmo num tempo tão curto, eles viveram um amor que muita gente não tem em décadas. Ela nunca tentou esconder o luto. Pelo contrário, ela passou a falar disso com coragem. Foi abrindo o coração para contar o que sentia, para dizer como era seguir em frente depois de perder o amor da vida dela. E isso acabou tocando outras pessoas que também estavam passando por perdas. Porque a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com o luto, né? Mas Jennifer fez disso um processo de cura compartilhada. Tudo começa com Jennifer e Solomon. Ela é toda animada, divertida, cheia de sonhos e planos. Ele, um cara tranquilo, doce, apaixonado por música e cozinha. Os dois se conhecem em um bar, bem por acaso, e a conexão é imediata. É aquela coisa de bater o olho e já sentir que ali tem alguma coisa diferente. Eles começam a sair, se conhecer melhor, e não demora muito para vir o namoro, o amor crescendo e aquele sentimento bom de que os dois se completam. A vida do casal vai indo super bem. Eles moram juntos, fazem planos para o futuro, se divertem com os amigos, e a rotina deles é cheia de momentos simples e felizes. Tipo cozinhar juntos, dar risada de bobagem e planejar a tão sonhada viagem à Europa. A gente vê que é um casal real, daqueles que se amam de verdade e enfrentam tudo juntos. Só que aí vem o baque. Do nada, Solomon começa a ter umas dores fortes, principalmente na barriga. No começo, eles acham que é algo bobo, tipo uma infecção, alguma inflamação. Só que quando ele faz os exames, vem a bomba. Ele tá com um câncer muito agressivo no fígado. E para piorar, o médico já diz que é estágio avançado. A vida deles vira de cabeça para baixo. Tudo que era leveza vira preocupação. Em vez de pensar na viagem dos sonhos, eles agora têm que lidar com consultas, tratamentos e a luta pela sobrevivência. Mas aí vem a parte mais bonita da história. Jennifer, mesmo diante dessa notícia tão pesada, não desiste. Ela não foge, não se abala a ponto de abandonar nada. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais de Solomon. E é nessa fase que os dois decidem que querem se casar. Só que a situação é delicada, porque o tempo é curto. O médico diz que talvez Solomon só tenha mais alguns meses de vida. É aí que entra a corrente do bem. Os amigos, a família e até desconhecidos se unem para organizar o casamento dos sonhos dos dois em tempo recorde. É emocionante ver como todo mundo se mobiliza. Tem doação, tem ajuda, tem carinho vindo de todo lado. E em poucos dias, o que parecia impossível acontece. Eles realizam uma cerimônia linda, cheia de amor, com tudo que eles queriam, cercados por gente querida e muita emoção.
O casamento não é só um evento bonito. É um grito de resistência. É como se eles estivessem dizendo para o mundo: a gente não vai deixar o medo vencer. A gente vai viver esse amor até o último segundo. E é isso que eles fazem. Depois da cerimônia, Solomon vai piorando, mas Jennifer segue firme ao lado dele. Ela cuida dele, segura a mão dele e transforma aqueles dias finais em momentos de carinho, de dignidade, de presença. Imagina um encontro que parece cena de filme romântico mesmo. Você sai com os amigos, vai num bar despretensiosamente e do nada encontra alguém que te faz rir, que te olha diferente e que parece já te conhecer de outras vidas. Foi assim com Jennifer e Solomon. A química dos dois foi imediata. Tipo, papo fluindo fácil, piadas encaixando e um clima de é ele, é ela no ar. Eles começaram a sair mais vezes, sempre com aquele clima leve, divertido, que dá gosto de ver. Nada forçado, sabe? Solomon era chefe de cozinha e super apaixonado pelo que fazia. Ele tinha um jeito calmo, sereno, de quem transmite paz. Jennifer, por outro lado, era cheia de energia, engraçada, com aquele jeito espontâneo que ilumina qualquer ambiente. Os dois se completavam. E o relacionamento só cresceu. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos. Daqueles casais que criam rituais juntos. Cozinhar, ouvindo música, deitar no sofá e ver séries bobas, sair com os amigos, brincar com o cachorro, planejar férias. Coisas simples, mas que viram memórias para a vida inteira. Eles moravam juntos, se respeitavam muito e dividiam tudo, até os medos mais profundos. E por falar em planos, o maior deles era uma super viagem à Europa. Eles queriam conhecer tudo. Paris, Londres, Itália. Aquele sonho de casal mesmo, sabe? Mas não era só a viagem. Tinha também o desejo de casar, de formar uma família, de envelhecer juntos. Só que, como a vida às vezes gosta de pregar umas peças duras, tudo mudou de repente. Começou com umas dores esquisitas que Solomon sentia na barriga. Nada demais no começo. Parecia só má digestão ou algo simples. Mas as dores foram ficando mais frequentes, mais fortes. Ele resolveu ir ao médico, fazer exames, e aí veio a notícia que derrubaria qualquer um. Câncer. E não era um câncer simples de tratar. Era um tumor raro e muito agressivo no fígado. Jennifer ficou devastada, claro. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou ainda mais perto. Tipo, colada mesmo. Ela queria ser força, queria apoiar, queria cuidar. Eles já tinham passado tanta coisa juntos, construído tanta coisa bonita, que a ideia de desistir nunca passou pela cabeça dela. Só que os médicos não deram boas perspectivas. Disseram que a expectativa de vida dele era de poucos meses. Nada podia ser feito, só tentar aliviar a dor. E aí vem uma das partes mais tocantes do filme. O jeito como eles decidiram reagir. Em vez de se afundarem na tristeza, eles quiseram viver o agora com o máximo de intensidade. E foi aí que Solomon teve uma ideia linda. Pediu Jennifer em casamento. Mesmo com pouco tempo de vida, ele queria se casar com o amor da vida dele. Queria deixar marcado que aquele amor existiu. E ela, claro, disse sim sem nem pensar duas vezes. Só que organizar um casamento do zero em tão pouco tempo, com todas as limitações, parecia impossível. Eles não tinham dinheiro sobrando, o tempo era curto e a saúde de Solomon já estava bem frágil. Mas aí começa a parte mágica da história real. Os amigos, a família e até desconhecidos começaram a se mobilizar para ajudar. Teve doação de vestido, de comida, de local, de flores, de tudo. Gente que nem conhecia o casal se comoveu com a história e quis fazer parte. E isso virou uma verdadeira corrente de amor. Em poucos dias, tudo começou a tomar forma. A festa, a decoração, o cardápio, a música. Tudo organizado com pressa, mas com o coração gigante de muita gente que acreditava no amor deles. A notícia de que eles queriam se casar correu rapidinho entre os amigos, a família, a comunidade. E em pouco tempo, gente de todo lado começou a se mexer.
Tipo corrente do bem mesmo, daquelas que parecem coisa de filme, só que era real. Tinha gente doando vestido, fazendo bolo, decorando espaço, arrumando som, gravando vídeo, até costurando à mão os detalhes do casamento. Muita gente que nem conhecia o casal começou a ajudar só porque ficou tocado com a história. E o mais bonito é que eles conseguiram organizar tudo em semanas, às vezes em dias. Era um casamento simples, mas cheio de carinho. Nada de luxo, só amor mesmo. O suficiente para ser inesquecível. Jennifer estava radiante no vestido branco, e Solomon, mesmo debilitado, fez um esforço enorme para estar ali de pé. Ele não queria entrar na cerimônia de cadeira de rodas, queria entrar andando, do jeitinho tradicional, com dignidade. E conseguiu. A cerimônia foi linda demais. Amigos chorando, os dois emocionados, trocando votos que mais pareciam promessas de eternidade, mesmo sabendo que o tempo seria curto. Eles riram, dançaram, se abraçaram forte, e aquele momento virou mais do que um casamento. Virou um grito de amor contra o relógio. A gente tá aqui junto, e não importa o que venha depois. A partir daí, a rotina mudou completamente. A saúde de Solomon foi piorando rápido. O câncer avançava e os sintomas começaram a pesar. Ele sentia dores fortes, tinha dias ruins e o corpo já não respondia como antes. Mas Jennifer estava ali, firme. Cuidava dele com tanto amor que dava até vontade de abraçar a tela. Era massagem, comida especial, música, palavras de encorajamento. Tudo para ele se sentir acolhido. Mesmo nos piores dias, ela fazia questão de lembrar para ele das coisas boas. Relembrava os momentos deles, mostrava vídeos do casamento, ria das bobagens que eles viveram. Tudo isso com aquele olhar de quem ama pra valer, sabe? Sem reclamar, sem drama. Só presença. Ela não fugiu do sofrimento. Ela enfrentou ele com carinho, e isso foi de uma força absurda. Solomon, mesmo fraco, ainda tentava retribuir. Quando podia, escrevia bilhetes, fazia pequenas surpresas, dizia que amava. Ele sabia que o fim estava perto, mas não deixava isso roubar o que eles ainda tinham. É triste, claro, ver alguém tão jovem lutando contra algo tão cruel. Mas ao mesmo tempo, é lindo ver como o amor dos dois não se abalava. E aí chega o momento mais difícil. A despedida. Solomon falece, e o filme não tenta esconder a dor disso. Mostra Jennifer lidando com o luto, com o vazio. Mas também mostra ela olhando para trás com orgulho, porque ela sabe que fez tudo o que podia, que amou ele por inteiro, até o último segundo, e que ele também a amou com tudo que tinha. Agora que você já acompanhou toda a trajetória de Jennifer e Solomon no filme, é hora de lembrar que tudo isso aconteceu de verdade. Não foi só roteiro bonito de Hollywood. Foi real, foi vivido, com lágrimas, sorrisos, despedidas e uma força que impressiona. Jennifer Carter e Solomon Chow existiram mesmo, e essa história deles inspirou o mundo justamente por isso. Por ser tão humana e tão cheia de amor mesmo em meio à dor. Depois que Solomon faleceu, Jennifer ficou com o coração partido, claro. Mas ela também ficou com uma missão: continuar. Continuar com a memória dele, com os ensinamentos que os dois viveram, e com a certeza de que, mesmo num tempo tão curto, eles viveram um amor que muita gente não tem em décadas. Ela nunca tentou esconder o luto. Pelo contrário, ela passou a falar disso com coragem. Foi abrindo o coração para contar o que sentia, para dizer como era seguir em frente depois de perder o amor da vida dela. E isso acabou tocando outras pessoas que também estavam passando por perdas. Porque a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com o luto, né? Mas Jennifer fez disso um processo de cura compartilhada. Tudo começa com Jennifer e Solomon. Ela é toda animada, divertida, cheia de sonhos e planos. Ele, um cara tranquilo, doce, apaixonado por música e cozinha. Os dois se conhecem em um bar, bem por acaso, e a conexão é imediata. É aquela coisa de bater o olho e já sentir que ali tem alguma coisa diferente. Eles começam a sair, se conhecer melhor.
E não demora muito para vir o namoro, o amor crescendo e aquele sentimento bom de que os dois se completam. A vida do casal vai indo super bem. Eles moram juntos, fazem planos para o futuro, se divertem com os amigos e a rotina deles é cheia de momentos simples e felizes. Tipo cozinhar juntos, dar risada de bobagem e planejar a tão sonhada viagem à Europa. A gente vê que é um casal real, daqueles que se amam de verdade e enfrentam tudo juntos. Só que aí vem o baque. Do nada, Solomon começa a ter umas dores fortes, principalmente na barriga. No começo, eles acham que é algo bobo, tipo uma infecção, alguma inflamação. Só que quando ele faz os exames, vem a bomba. Ele tá com um câncer muito agressivo no fígado. E para piorar, o médico já diz que é estágio avançado. A vida deles vira de cabeça para baixo. Tudo que era leveza vira preocupação. Em vez de pensar na viagem dos sonhos, eles agora têm que lidar com consultas, tratamentos e a luta pela sobrevivência. Mas aí vem a parte mais bonita da história. Jennifer, mesmo diante dessa notícia tão pesada, não desiste. Ela não foge, não se abala a ponto de abandonar nada. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais de Solomon. E é nessa fase que os dois decidem que querem se casar. Só que a situação é delicada, porque o tempo é curto. O médico diz que talvez Solomon só tenha mais alguns meses de vida. É aí que entra a corrente do bem. Os amigos, a família e até desconhecidos se unem para organizar o casamento dos sonhos dos dois em tempo recorde. É emocionante ver como todo mundo se mobiliza. Tem doação, tem ajuda, tem carinho vindo de todo lado. E em poucos dias, o que parecia impossível acontece. Eles realizam uma cerimônia linda, cheia de amor, com tudo que eles queriam, cercados por gente querida e muita emoção. O casamento não é só um evento bonito, é um grito de resistência. É como se eles estivessem dizendo para o mundo: a gente não vai deixar o medo vencer. A gente vai viver esse amor até o último segundo. E é isso que eles fazem. Depois da cerimônia, Solomon vai piorando, mas Jennifer segue firme ao lado dele. Ela cuida dele, segura a mão dele e transforma aqueles dias finais em momentos de carinho, de dignidade, de presença. Imagina um encontro que parece cena de filme romântico mesmo. Você sai com os amigos, vai num bar despretensiosamente e do nada encontra alguém que te faz rir, que te olha diferente e que parece já te conhecer de outras vidas. Foi assim com Jennifer e Solomon. A química dos dois foi imediata. Tipo, papo fluindo fácil, piadas encaixando e um clima de é ele, é ela no ar. Eles começaram a sair mais vezes, sempre com aquele clima leve, divertido, que dá gosto de ver. Nada forçado, sabe? Solomon era chefe de cozinha e super apaixonado pelo que fazia. Ele tinha um jeito calmo, sereno, de quem transmite paz. Jennifer, por outro lado, era cheia de energia, engraçada, com aquele jeito espontâneo que ilumina qualquer ambiente. Os dois se completavam. E o relacionamento só cresceu. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos. Daqueles casais que criam rituais juntos. Cozinhar ouvindo música, deitar no sofá e ver séries bobas, sair com os amigos, brincar com o cachorro, planejar férias. Coisas simples, mas que viram memórias para a vida inteira. Eles moravam juntos, se respeitavam muito e dividiam tudo, até os medos mais profundos. E por falar em planos, o maior deles era uma super viagem à Europa. Eles queriam conhecer tudo. Paris, Londres, Itália. Aquele sonho de casal mesmo, sabe? Mas não era só a viagem. Tinha também o desejo de casar, de formar uma família, de envelhecer juntos. Só que, como a vida às vezes gosta de pregar umas peças duras, tudo mudou de repente. Começou com umas dores esquisitas que Solomon sentia na barriga. Nada demais no começo. Parecia só má digestão ou algo simples. Mas as dores foram ficando mais frequentes, mais fortes. Ele resolveu ir ao médico, fazer exames, e aí veio a notícia que derrubaria qualquer um. Câncer.
E não era um câncer simples de tratar. Era um tumor raro e muito agressivo no fígado. Jennifer ficou devastada, claro. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou ainda mais perto. Tipo, colada mesmo. Ela queria ser força, queria apoiar, queria cuidar. Eles já tinham passado tanta coisa juntos, construído tanta coisa bonita, que a ideia de desistir nunca passou pela cabeça dela. Só que os médicos não deram boas perspectivas. Disseram que a expectativa de vida dele era de poucos meses. Nada podia ser feito, só tentar aliviar a dor. E aí vem uma das partes mais tocantes do filme. O jeito como eles decidiram reagir. Em vez de se afundarem na tristeza, eles quiseram viver o agora com o máximo de intensidade. E foi aí que Solomon teve uma ideia linda. Pediu Jennifer em casamento. Mesmo com pouco tempo de vida, ele queria se casar com o amor da vida dele. Queria deixar marcado que aquele amor existiu. E ela, claro, disse sim sem nem pensar duas vezes. Só que organizar um casamento do zero em tão pouco tempo, com todas as limitações, parecia impossível. Eles não tinham dinheiro sobrando, o tempo era curto e a saúde de Solomon já estava bem frágil. Mas aí começa a parte mágica da história real. Os amigos, a família e até desconhecidos começaram a se mobilizar para ajudar. Teve doação de vestido, de comida, de local, de flores, de tudo. Gente que nem conhecia o casal se comoveu com a história e quis fazer parte. E isso virou uma verdadeira corrente de amor. Em poucos dias, tudo começou a tomar forma. A festa, a decoração, o cardápio, a música. Tudo organizado com pressa, mas com o coração gigante de muita gente que acreditava no amor deles. A notícia de que eles queriam se casar correu rapidinho entre os amigos, a família, a comunidade. E em pouco tempo, gente de todo lado começou a se mexer. Tipo corrente do bem mesmo, daquelas que parecem coisa de filme, só que era real. Tinha gente doando vestido, fazendo bolo, decorando espaço, arrumando som, gravando vídeo, até costurando à mão os detalhes do casamento. Muita gente que nem conhecia o casal começou a ajudar só porque ficou tocado com a história. E o mais bonito é que eles conseguiram organizar tudo em semanas, às vezes em dias. Era um casamento simples, mas cheio de carinho. Nada de luxo, só amor mesmo. O suficiente para ser inesquecível. Jennifer estava radiante no vestido branco, e Solomon, mesmo debilitado, fez um esforço enorme para estar ali de pé. Ele não queria entrar na cerimônia de cadeira de rodas, queria entrar andando, do jeitinho tradicional, com dignidade. E conseguiu. A cerimônia foi linda demais. Amigos chorando, os dois emocionados, trocando votos que mais pareciam promessas de eternidade, mesmo sabendo que o tempo seria curto. Eles riram, dançaram, se abraçaram forte. E aquele momento virou mais do que um casamento. Virou um grito de amor contra o relógio. A gente tá aqui junto e não importa o que venha depois. A partir daí, a rotina mudou completamente. A saúde de Solomon foi piorando rápido. O câncer avançava e os sintomas começaram a pesar. Ele sentia dores fortes, tinha dias ruins, e o corpo já não respondia como antes. Mas Jennifer estava ali, firme. Cuidava dele com tanto amor que dava até vontade de abraçar a tela. Era massagem, comida especial, música, palavras de encorajamento. Tudo para ele se sentir acolhido. Mesmo nos piores dias, ela fazia questão de lembrar para ele das coisas boas. Relembrava os momentos deles, mostrava vídeos do casamento, ria das bobagens que eles viveram. Tudo isso com aquele olhar de quem ama pra valer, sabe? Sem reclamar, sem drama. Só presença. Ela não fugiu do sofrimento. Ela enfrentou ele com carinho, e isso foi de uma força absurda. Solomon, mesmo fraco, ainda tentava retribuir. Quando podia, escrevia bilhetes, fazia pequenas surpresas, dizia que amava. Ele sabia que o fim estava perto, mas não deixava isso roubar o que eles ainda tinham. É triste, claro, ver alguém tão jovem lutando contra algo tão cruel. Mas ao mesmo tempo, é lindo ver como o amor dos dois não se abalava. E aí chega o momento mais difícil. A despedida. Solomon falece, e o filme não tenta esconder a dor disso.
mostra Jennifer lidando com o luto, com o vazio. Mas também mostra ela olhando para trás com orgulho, porque ela sabe que fez tudo o que podia, que amou ele por inteiro, até o último segundo, e que ele também a amou com tudo que tinha. Agora que você já acompanhou toda a trajetória de Jennifer e Solomon no filme, é hora de lembrar que tudo isso aconteceu de verdade. Não foi só roteiro bonito de Hollywood. Foi real, foi vivido, com lágrimas, sorrisos, despedidas e uma força que impressiona. Jennifer Carter e Solomon Chow existiram mesmo, e essa história deles inspirou o mundo justamente por isso. Por ser tão humana e tão cheia de amor mesmo em meio à dor. Depois que Solomon faleceu, Jennifer ficou com o coração partido, claro. Mas ela também ficou com uma missão: continuar. Continuar com a memória dele, com os ensinamentos que os dois viveram e com a certeza de que, mesmo num tempo tão curto, eles viveram um amor que muita gente não tem em décadas. Ela nunca tentou esconder o luto. Pelo contrário, ela passou a falar disso com coragem. Foi abrindo o coração para contar o que sentia, para dizer como era seguir em frente depois de perder o amor da vida dela. E isso acabou tocando outras pessoas que também estavam passando por perdas. Porque a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com o luto, né? Mas Jennifer fez disso um processo de cura compartilhada. Tudo começa com Jennifer e Solomon. Ela é toda animada, divertida, cheia de sonhos e planos. Ele, um cara tranquilo, doce, apaixonado por música e cozinha. Os dois se conhecem em um bar, bem por acaso, e a conexão é imediata. É aquela coisa de bater o olho e já sentir que ali tem alguma coisa diferente. Eles começam a sair, se conhecer melhor, e não demora muito para vir o namoro, o amor crescendo e aquele sentimento bom de que os dois se completam. A vida do casal vai indo super bem. Eles moram juntos, fazem planos para o futuro, se divertem com os amigos, e a rotina deles é cheia de momentos simples e felizes. Tipo cozinhar juntos, dar risada de bobagem e planejar a tão sonhada viagem à Europa. A gente vê que é um casal real, daqueles que se amam de verdade e enfrentam tudo juntos. Só que aí vem o baque. Do nada, Solomon começa a ter umas dores fortes, principalmente na barriga. No começo, eles acham que é algo bobo, tipo uma infecção, alguma inflamação. Só que quando ele faz os exames, vem a bomba. Ele tá com um câncer muito agressivo no fígado. E para piorar, o médico já diz que é estágio avançado. A vida deles vira de cabeça para baixo. Tudo que era leveza vira preocupação. Em vez de pensar na viagem dos sonhos, eles agora têm que lidar com consultas, tratamentos e a luta pela sobrevivência. Mas aí vem a parte mais bonita da história. Jennifer, mesmo diante dessa notícia tão pesada, não desiste. Ela não foge, não se abala a ponto de abandonar nada. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais de Solomon. E é nessa fase que os dois decidem que querem se casar. Só que a situação é delicada, porque o tempo é curto. O médico diz que talvez Solomon só tenha mais alguns meses de vida. É aí que entra a corrente do bem. Os amigos, a família e até desconhecidos se unem para organizar o casamento dos sonhos dos dois em tempo recorde. É emocionante ver como todo mundo se mobiliza. Tem doação, tem ajuda, tem carinho vindo de todo lado. E em poucos dias, o que parecia impossível acontece. Eles realizam uma cerimônia linda, cheia de amor, com tudo que eles queriam, cercados por gente querida e muita emoção. O casamento não é só um evento bonito, é um grito de resistência. É como se eles estivessem dizendo para o mundo: a gente não vai deixar o medo vencer. A gente vai viver esse amor até o último segundo. E é isso que eles fazem. Depois da cerimônia, Solomon vai piorando, mas Jennifer segue firme ao lado dele. Ela cuida dele, segura a mão dele e transforma aqueles dias finais em momentos de carinho, de dignidade, de presença. Imagina um encontro que parece cena de filme romântico mesmo. Você sai com os amigos, vai num bar despretensiosamente e do nada encontra alguém que te faz rir,
que te olha diferente e que parece já te conhecer de outras vidas. Foi assim com Jennifer e Solomon. A química dos dois foi imediata. Tipo, papo fluindo fácil, piadas encaixando e um clima de é ele, é ela no ar. Eles começaram a sair mais vezes, sempre com aquele clima leve, divertido, que dá gosto de ver. Nada forçado, sabe? Solomon era chefe de cozinha e super apaixonado pelo que fazia. Ele tinha um jeito calmo, sereno, de quem transmite paz. Jennifer, por outro lado, era cheia de energia, engraçada, com aquele jeito espontâneo que ilumina qualquer ambiente. Os dois se completavam. E o relacionamento só cresceu. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos. Daqueles casais que criam rituais juntos. Cozinhar, ouvindo música, deitar no sofá e ver séries bobas, sair com os amigos, brincar com o cachorro, planejar férias. Coisas simples, mas que viram memórias para a vida inteira. Eles moravam juntos, se respeitavam muito e dividiam tudo, até os medos mais profundos. E por falar em planos, o maior deles era uma super viagem à Europa. Eles queriam conhecer tudo. Paris, Londres, Itália. Aquele sonho de casal mesmo, sabe? Mas não era só a viagem. Tinha também o desejo de casar, de formar uma família, de envelhecer juntos. Só que, como a vida às vezes gosta de pregar umas peças duras, tudo mudou de repente. Começou com umas dores esquisitas que Solomon sentia na barriga. Nada demais no começo. Parecia só má digestão ou algo simples. Mas as dores foram ficando mais frequentes, mais fortes. Ele resolveu ir ao médico, fazer exames, e aí veio a notícia que derrubaria qualquer um. Câncer. E não era um câncer simples de tratar. Era um tumor raro e muito agressivo no fígado. Jennifer ficou devastada, claro. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou ainda mais perto, tipo, colada mesmo. Ela queria ser força, queria apoiar, queria cuidar. Eles já tinham passado tanta coisa juntos, construído tanta coisa bonita, que a ideia de desistir nunca passou pela cabeça dela. Só que os médicos não deram boas perspectivas. Disseram que a expectativa de vida dele era de poucos meses. Nada podia ser feito, só tentar aliviar a dor. E aí vem uma das partes mais tocantes do filme. O jeito como eles decidiram reagir. Em vez de se afundarem na tristeza, eles quiseram viver o agora com o máximo de intensidade. E foi aí que Solomon teve uma ideia linda. Pediu Jennifer em casamento. Mesmo com pouco tempo de vida, ele queria se casar com o amor da vida dele. Queria deixar marcado que aquele amor existiu. E ela, claro, disse sim sem nem pensar duas vezes. Só que organizar um casamento do zero em tão pouco tempo, com todas as limitações, parecia impossível. Eles não tinham dinheiro sobrando, o tempo era curto e a saúde de Solomon já estava bem frágil. Mas aí começa a parte mágica da história real. Os amigos, a família e até desconhecidos começaram a se mobilizar para ajudar. Teve doação de vestido, de comida, de local, de flores, de tudo. Gente que nem conhecia o casal se comoveu com a história e quis fazer parte. E isso virou uma verdadeira corrente de amor. Em poucos dias, tudo começou a tomar forma. A festa, a decoração, o cardápio, a música. Tudo organizado com pressa, mas com o coração gigante de muita gente que acreditava no amor deles. A notícia de que eles queriam se casar correu rapidinho entre os amigos, a família, a comunidade. E em pouco tempo, gente de todo lado começou a se mexer. Tipo corrente do bem mesmo, daquelas que parecem coisa de filme, só que era real. Tinha gente doando vestido, fazendo bolo, decorando espaço, arrumando som, gravando vídeo, até costurando à mão os detalhes do casamento. Muita gente que nem conhecia o casal começou a ajudar só porque ficou tocado com a história. E o mais bonito é que eles conseguiram organizar tudo em semanas, às vezes em dias. Era um casamento simples, mas cheio de carinho. Nada de luxo, só amor mesmo. O suficiente para ser inesquecível. Jennifer estava radiante no vestido branco, e Solomon, mesmo debilitado, fez um esforço enorme para estar ali de pé. Ele não queria entrar na cerimônia de cadeira de rodas.
queria entrar andando, do jeitinho tradicional, com dignidade. E conseguiu. A cerimônia foi linda demais. Amigos chorando, os dois emocionados, trocando votos que mais pareciam promessas de eternidade, mesmo sabendo que o tempo seria curto. Eles riram, dançaram, se abraçaram forte, e aquele momento virou mais do que um casamento. Virou um grito de amor contra o relógio. A gente tá aqui junto, e não importa o que venha depois. A partir daí, a rotina mudou completamente. A saúde de Solomon foi piorando rápido. O câncer avançava e os sintomas começaram a pesar. Ele sentia dores fortes, tinha dias ruins e o corpo já não respondia como antes. Mas Jennifer estava ali, firme. Cuidava dele com tanto amor que dava até vontade de abraçar a tela. Era massagem, comida especial, música, palavras de encorajamento. Tudo para ele se sentir acolhido. Mesmo nos piores dias, ela fazia questão de lembrar para ele das coisas boas. Relembrava os momentos deles, mostrava vídeos do casamento, ria das bobagens que eles viveram. Tudo isso com aquele olhar de quem ama para valer, sabe? Sem reclamar, sem drama. Só presença. Ela não fugiu do sofrimento. Ela enfrentou ele com carinho, e isso foi de uma força absurda. Solomon, mesmo fraco, ainda tentava retribuir. Quando podia, escrevia bilhetes, fazia pequenas surpresas, dizia que amava. Ele sabia que o fim estava perto, mas não deixava isso roubar o que eles ainda tinham. É triste, claro, ver alguém tão jovem lutando contra algo tão cruel. Mas ao mesmo tempo, é lindo ver como o amor dos dois não se abalava. E aí chega o momento mais difícil. A despedida. Solomon falece. E o filme não tenta esconder a dor disso. Mostra Jennifer lidando com o luto, com o vazio. Mas também mostra ela olhando para trás com orgulho. Porque ela sabe que fez tudo o que podia. Que amou ele por inteiro, até o último segundo. E que ele também a amou com tudo que tinha. Agora que você já acompanhou toda a trajetória de Jennifer e Solomon no filme, é hora de lembrar que tudo isso aconteceu de verdade. Não foi só roteiro bonito de Hollywood. Foi real, foi vivido, com lágrimas, sorrisos, despedidas e uma força que impressiona. Jennifer Carter e Solomon Chow existiram mesmo, e essa história deles inspirou o mundo justamente por isso. Por ser tão humana e tão cheia de amor mesmo em meio à dor. Depois que Solomon faleceu, Jennifer ficou com o coração partido, claro. Mas ela também ficou com uma missão: continuar. Continuar com a memória dele, com os ensinamentos que os dois viveram e com a certeza de que, mesmo num tempo tão curto, eles viveram um amor que muita gente não tem em décadas. Ela nunca tentou esconder o luto. Pelo contrário, ela passou a falar disso com coragem. Foi abrindo o coração para contar o que sentia, para dizer como era seguir em frente depois de perder o amor da vida dela. E isso acabou tocando outras pessoas que também estavam passando por perdas. Porque a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com o luto, né? Mas Jennifer fez disso um processo de cura compartilhada. Tudo começa com Jennifer e Solomon. Ela é toda animada, divertida, cheia de sonhos e planos. Ele, um cara tranquilo, doce, apaixonado por música e cozinha. Os dois se conhecem em um bar, bem por acaso, e a conexão é imediata. É aquela coisa de bater o olho e já sentir que ali tem alguma coisa diferente. Eles começam a sair, se conhecer melhor, e não demora muito para vir o namoro, o amor crescendo e aquele sentimento bom de que os dois se completam. A vida do casal vai indo super bem. Eles moram juntos, fazem planos para o futuro, se divertem com os amigos, e a rotina deles é cheia de momentos simples e felizes. Tipo cozinhar juntos, dar risada de bobagem e planejar a tão sonhada viagem à Europa. A gente vê que é um casal real, daqueles que se amam de verdade e enfrentam tudo juntos. Só que aí vem o baque. Do nada, Solomon começa a ter umas dores fortes, principalmente na barriga. No começo, eles acham que é algo bobo, tipo uma infecção, alguma inflamação. Só que quando ele faz os exames, vem a bomba.
Ele tá com um câncer muito agressivo no fígado. E para piorar, o médico já diz que é estágio avançado. A vida deles vira de cabeça para baixo. Tudo que era leveza vira preocupação. Em vez de pensar na viagem dos sonhos, eles agora têm que lidar com consultas, tratamentos e a luta pela sobrevivência. Mas aí vem a parte mais bonita da história. Jennifer, mesmo diante dessa notícia tão pesada, não desiste. Ela não foge, não se abala a ponto de abandonar nada. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais de Solomon. E é nessa fase que os dois decidem que querem se casar. Só que a situação é delicada, porque o tempo é curto. O médico diz que talvez Solomon só tenha mais alguns meses de vida. É aí que entra a corrente do bem. Os amigos, a família e até desconhecidos se unem para organizar o casamento dos sonhos dos dois em tempo recorde. É emocionante ver como todo mundo se mobiliza. Tem doação, tem ajuda, tem carinho vindo de todo lado. E em poucos dias, o que parecia impossível acontece. Eles realizam uma cerimônia linda, cheia de amor, com tudo o que eles queriam, cercados por gente querida e muita emoção. O casamento não é só um evento bonito, é um grito de resistência. É como se eles estivessem dizendo para o mundo: a gente não vai deixar o medo vencer. A gente vai viver esse amor até o último segundo. E é isso que eles fazem. Depois da cerimônia, Solomon vai piorando, mas Jennifer segue firme ao lado dele. Ela cuida dele, segura a mão dele e transforma aqueles dias finais em momentos de carinho, de dignidade, de presença. Imagina um encontro que parece cena de filme romântico mesmo. Você sai com os amigos, vai num bar despretensiosamente e do nada encontra alguém que te faz rir, que te olha diferente e que parece já te conhecer de outras vidas. Foi assim com Jennifer e Solomon. A química dos dois foi imediata. Tipo, papo fluindo fácil, piadas encaixando e um clima de é ele, é ela no ar. Eles começaram a sair mais vezes, sempre com aquele clima leve, divertido, que dá gosto de ver. Nada forçado, sabe? Solomon era chefe de cozinha e super apaixonado pelo que fazia. Ele tinha um jeito calmo, sereno, de quem transmite paz. Jennifer, por outro lado, era cheia de energia, engraçada, com aquele jeito espontâneo que ilumina qualquer ambiente. Os dois se completavam. E o relacionamento só cresceu. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos. Daqueles casais que criam rituais juntos. Cozinhar, ouvindo música, deitar no sofá e ver séries bobas, sair com os amigos, brincar com o cachorro, planejar férias. Coisas simples, mas que viram memórias para a vida inteira. Eles moravam juntos, se respeitavam muito e dividiam tudo, até os medos mais profundos. E por falar em planos, o maior deles era uma super viagem à Europa. Eles queriam conhecer tudo. Paris, Londres, Itália. Aquele sonho de casal mesmo, sabe? Mas não era só a viagem. Tinha também o desejo de casar, de formar uma família, de envelhecer juntos. Só que, como a vida às vezes gosta de pregar umas peças duras, tudo mudou de repente. Começou com umas dores esquisitas que Solomon sentia na barriga. Nada demais no começo. Parecia só má digestão ou algo simples. Mas as dores foram ficando mais frequentes, mais fortes. Ele resolveu ir ao médico, fazer exames, e aí veio a notícia que derrubaria qualquer um. Câncer. E não era um câncer simples de tratar. Era um tumor raro e muito agressivo no fígado. Jennifer ficou devastada, claro. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou ainda mais perto. Tipo, colada mesmo. Ela queria ser força, queria apoiar, queria cuidar. Eles já tinham passado tanta coisa juntos, construído tanta coisa bonita, que a ideia de desistir nunca passou pela cabeça dela. Só que os médicos não deram boas perspectivas. Disseram que a expectativa de vida dele era de poucos meses. Nada podia ser feito, só tentar aliviar a dor. E aí vem uma das partes mais tocantes do filme. O jeito como eles decidiram reagir. Em vez de se afundarem na tristeza,
Eles quiseram viver o agora com o máximo de intensidade. E foi aí que Solomon teve uma ideia linda. Pediu Jennifer em casamento. Mesmo com pouco tempo de vida, ele queria se casar com o amor da vida dele. Queria deixar marcado que aquele amor existiu. E ela, claro, disse sim sem nem pensar duas vezes. Só que organizar um casamento do zero em tão pouco tempo, com todas as limitações, parecia impossível. Eles não tinham dinheiro sobrando, o tempo era curto e a saúde de Solomon já estava bem frágil. Mas aí começa a parte mágica da história real. Os amigos, a família e até desconhecidos começaram a se mobilizar para ajudar. Teve doação de vestido, de comida, de local, de flores, de tudo. Gente que nem conhecia o casal se comoveu com a história e quis fazer parte. E isso virou uma verdadeira corrente de amor. Em poucos dias, tudo começou a tomar forma. A festa, a decoração, o cardápio, a música. Tudo organizado com pressa, mas com o coração gigante de muita gente que acreditava no amor deles. A notícia de que eles queriam se casar correu rapidinho entre os amigos, a família, a comunidade. E em pouco tempo, gente de todo lado começou a se mexer. Tipo corrente do bem mesmo, daquelas que parecem coisa de filme, só que era real. Tinha gente doando vestido, fazendo bolo, decorando espaço, arrumando som, gravando vídeo, até costurando à mão os detalhes do casamento. Muita gente que nem conhecia o casal começou a ajudar só porque ficou tocado com a história. E o mais bonito é que eles conseguiram organizar tudo em semanas, às vezes em dias. Era um casamento simples, mas cheio de carinho. Nada de luxo, só amor mesmo. O suficiente para ser inesquecível. Jennifer estava radiante no vestido branco, e Solomon, mesmo debilitado, fez um esforço enorme para estar ali de pé. Ele não queria entrar na cerimônia de cadeira de rodas, queria entrar andando, do jeitinho tradicional, com dignidade. E conseguiu. A cerimônia foi linda demais. Amigos chorando, os dois emocionados, trocando votos que mais pareciam promessas de eternidade, mesmo sabendo que o tempo seria curto. Eles riram, dançaram, se abraçaram forte, e aquele momento virou mais do que um casamento. Virou um grito de amor contra o relógio. A gente tá aqui junto, e não importa o que venha depois. A partir daí, a rotina mudou completamente. A saúde de Solomon foi piorando rápido. O câncer avançava e os sintomas começaram a pesar. Ele sentia dores fortes, tinha dias ruins e o corpo já não respondia como antes. Mas Jennifer estava ali, firme. Cuidava dele com tanto amor que dava até vontade de abraçar a tela. Era massagem, comida especial, música, palavras de encorajamento. Tudo para ele se sentir acolhido. Mesmo nos piores dias, ela fazia questão de lembrar para ele das coisas boas. Relembrava os momentos deles, mostrava vídeos do casamento, ria das bobagens que eles viveram. Tudo isso com aquele olhar de quem ama pra valer, sabe? Sem reclamar, sem drama. Só presença. Ela não fugiu do sofrimento. Ela enfrentou ele com carinho, e isso foi de uma força absurda. Solomon, mesmo fraco, ainda tentava retribuir. Quando podia, escrevia bilhetes, fazia pequenas surpresas, dizia que amava. Ele sabia que o fim estava perto, mas não deixava isso roubar o que eles ainda tinham. É triste, claro, ver alguém tão jovem lutando contra algo tão cruel. Mas, ao mesmo tempo, é lindo ver como o amor dos dois não se abalava. E aí chega o momento mais difícil. A despedida. Solomon falece. E o filme não tenta esconder a dor disso. Mostra Jennifer lidando com o luto, com o vazio. Mas também mostra ela olhando para trás com orgulho. Porque ela sabe que fez tudo o que podia. Que amou ele por inteiro, até o último segundo. E que ele também a amou com tudo que tinha. Agora que você já acompanhou toda a trajetória de Jennifer e Solomon no filme, é hora de lembrar que tudo isso aconteceu de verdade. Não foi só roteiro bonito de Hollywood. Foi real, foi vivido, com lágrimas, sorrisos, despedidas e uma força que impressiona. Jennifer Carter e Solomon Chow existiram mesmo, e essa história deles inspirou o mundo justamente por isso.
por ser tão humana e tão cheia de amor mesmo em meio à dor. Depois que Solomon faleceu, Jennifer ficou com o coração partido, claro. Mas ela também ficou com uma missão: continuar. Continuar com a memória dele, com os ensinamentos que os dois viveram e com a certeza de que, mesmo num tempo tão curto, eles viveram um amor que muita gente não tem em décadas. Ela nunca tentou esconder o luto. Pelo contrário, ela passou a falar disso com coragem. Foi abrindo o coração para contar o que sentia, para dizer como era seguir em frente depois de perder o amor da vida dela. E isso acabou tocando outras pessoas que também estavam passando por perdas. Porque a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com o luto, né? Mas Jennifer fez disso um processo de cura compartilhada. Tudo começa com Jennifer e Solomon. Ela é toda animada, divertida, cheia de sonhos e planos. Ele, um cara tranquilo, doce, apaixonado por música e cozinha. Os dois se conhecem em um bar, bem por acaso, e a conexão é imediata. É aquela coisa de bater o olho e já sentir que ali tem alguma coisa diferente. Eles começam a sair, se conhecer melhor, e não demora muito para vir o namoro, o amor crescendo e aquele sentimento bom de que os dois se completam. A vida do casal vai indo super bem. Eles moram juntos, fazem planos para o futuro, se divertem com os amigos, e a rotina deles é cheia de momentos simples e felizes. Tipo cozinhar juntos, dar risada de bobagem e planejar a tão sonhada viagem à Europa. A gente vê que é um casal real, daqueles que se amam de verdade e enfrentam tudo juntos. Só que aí vem o baque. Do nada, Solomon começa a ter umas dores fortes, principalmente na barriga. No começo, eles acham que é algo bobo, tipo uma infecção, alguma inflamação. Só que quando ele faz os exames, vem a bomba. Ele tá com um câncer muito agressivo no fígado. E para piorar, o médico já diz que é estágio avançado. A vida deles vira de cabeça para baixo. Tudo que era leveza vira preocupação. Em vez de pensar na viagem dos sonhos, eles agora têm que lidar com consultas, tratamentos e a luta pela sobrevivência. Mas aí vem a parte mais bonita da história. Jennifer, mesmo diante dessa notícia tão pesada, não desiste. Ela não foge, não se abala a ponto de abandonar nada. Pelo contrário, ela se aproxima ainda mais de Solomon. E é nessa fase que os dois decidem que querem se casar. Só que a situação é delicada, porque o tempo é curto. O médico diz que talvez Solomon só tenha mais alguns meses de vida. É aí que entra a corrente do bem. Os amigos, a família e até desconhecidos se unem para organizar o casamento dos sonhos dos dois em tempo recorde. É emocionante ver como todo mundo se mobiliza. Tem doação, tem ajuda, tem carinho vindo de todo lado. E em poucos dias, o que parecia impossível acontece. Eles realizam uma cerimônia linda, cheia de amor, com tudo que eles queriam, cercados por gente querida e muita emoção. O casamento não é só um evento bonito, é um grito de resistência. É como se eles estivessem dizendo para o mundo: a gente não vai deixar o medo vencer. A gente vai viver esse amor até o último segundo. E é isso que eles fazem. Depois da cerimônia, Solomon vai piorando, mas Jennifer segue firme ao lado dele. Ela cuida dele, segura a mão dele e transforma aqueles dias finais em momentos de carinho, de dignidade, de presença. Imagina um encontro que parece cena de filme romântico mesmo. Você sai com os amigos, vai num bar despretensiosamente e do nada encontra alguém que te faz rir, que te olha diferente e que parece já te conhecer de outras vidas. Foi assim com Jennifer e Solomon. A química dos dois foi imediata. Tipo, papo fluindo fácil, piadas encaixando e um clima de é ele, é ela no ar. Eles começaram a sair mais vezes, sempre com aquele clima leve, divertido, que dá gosto de ver. Nada forçado, sabe? Solomon era chefe de cozinha e super apaixonado pelo que fazia. Ele tinha um jeito calmo, sereno, de quem transmite paz. Jennifer, por outro lado, era cheia de energia, engraçada, com aquele jeito espontâneo que ilumina qualquer ambiente.
Os dois se completavam. E o relacionamento só cresceu. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos. Daqueles casais que criam rituais juntos. Cozinhar, ouvindo música, deitar no sofá e ver séries bobas, sair com os amigos, brincar com o cachorro, planejar férias. Coisas simples, mas que viram memórias para a vida inteira. Eles moravam juntos, se respeitavam muito e dividiam tudo, até os medos mais profundos. E por falar em planos, o maior deles era uma super viagem à Europa. Eles queriam conhecer tudo. Paris, Londres, Itália. Aquele sonho de casal mesmo, sabe? Mas não era só a viagem. Tinha também o desejo de casar, de formar uma família, de envelhecer juntos. Só que, como a vida às vezes gosta de pregar umas peças duras, tudo mudou de repente. Começou com umas dores esquisitas que Solomon sentia na barriga. Nada demais no começo. Parecia só má digestão ou algo simples. Mas as dores foram ficando mais frequentes, mais fortes. Ele resolveu ir ao médico, fazer exames, e aí veio a notícia que derrubaria qualquer um. Câncer. E não era um câncer simples de tratar. Era um tumor raro e muito agressivo no fígado. Jennifer ficou devastada, claro. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou ainda mais perto. Tipo, colada mesmo. Ela queria ser força, queria apoiar, queria cuidar. Eles já tinham passado tanta coisa juntos, construído tanta coisa bonita, que a ideia de desistir nunca passou pela cabeça dela. Só que os médicos não deram boas perspectivas. Disseram que a expectativa de vida dele era de poucos meses. Nada podia ser feito, só tentar aliviar a dor. E aí vem uma das partes mais tocantes do filme. O jeito como eles decidiram reagir. Em vez de se afundarem na tristeza, eles quiseram viver o agora com o máximo de intensidade. E foi aí que Solomon teve uma ideia linda. Pediu Jennifer em casamento. Mesmo com pouco tempo de vida, ele queria se casar com o amor da vida dele. Queria deixar marcado que aquele amor existiu. E ela, claro, disse sim sem nem pensar duas vezes. Só que organizar um casamento do zero em tão pouco tempo, com todas as limitações, parecia impossível. Eles não tinham dinheiro sobrando, o tempo era curto e a saúde de Solomon já estava bem frágil. Mas aí começa a parte mágica da história real. Os amigos, a família e até desconhecidos começaram a se mobilizar para ajudar. Teve doação de vestido, de comida, de local, de flores, de tudo. Gente que nem conhecia o casal se comoveu com a história e quis fazer parte. E isso virou uma verdadeira corrente de amor. Em poucos dias, tudo começou a tomar forma. A festa, a decoração, o cardápio, a música. Tudo organizado com pressa, mas com o coração gigante de muita gente que acreditava no amor deles. A notícia de que eles queriam se casar correu rapidinho entre os amigos, a família, a comunidade. E em pouco tempo, gente de todo lado começou a se mexer. Tipo corrente do bem mesmo, daquelas que parecem coisa de filme, só que era real. Tinha gente doando vestido, fazendo bolo, decorando espaço, arrumando som, gravando vídeo, até costurando à mão os detalhes do casamento. Muita gente que nem conhecia o casal começou a ajudar só porque ficou tocado com a história. E o mais bonito é que eles conseguiram organizar tudo em semanas, às vezes em dias. Era um casamento simples, mas cheio de carinho. Nada de luxo, só amor mesmo. O suficiente para ser inesquecível. Jennifer estava radiante no vestido branco. E Solomon, mesmo debilitado, fez um esforço enorme para estar ali de pé. Ele não queria entrar na cerimônia de cadeira de rodas. Queria entrar andando, do jeitinho tradicional, com dignidade. E conseguiu. A cerimônia foi linda demais. Amigos chorando, os dois emocionados, trocando votos que mais pareciam promessas de eternidade, mesmo sabendo que o tempo seria curto. Eles riram, dançaram, se abraçaram forte. E aquele momento virou mais do que um casamento. Virou um grito de amor contra o relógio. A gente tá aqui junto e não importa o que venha depois. A partir daí, a rotina mudou completamente. A saúde de Solomon foi piorando rápido. O câncer avançava e os sintomas começaram a pesar. Ele sentia dores fortes,
Tinha dias ruins e o corpo já não respondia como antes. Mas Jennifer estava ali, firme. Cuidava dele com tanto amor que dava até vontade de abraçar a tela. Era massagem, comida especial, música, palavras de encorajamento. Tudo para ele se sentir acolhido. Mesmo nos piores dias, ela fazia questão de lembrar para ele das coisas boas. Relembrava os momentos deles, mostrava vídeos do casamento, ria das bobagens que eles viveram. Tudo isso com aquele olhar de quem ama pra valer, sabe? Sem reclamar, sem drama. Só presença. Ela não fugiu do sofrimento. Ela enfrentou ele com carinho, e isso foi de uma força absurda. Solomon, mesmo fraco, ainda tentava retribuir. Quando podia, escrevia bilhetes, fazia pequenas surpresas, dizia que amava. Ele sabia que o fim estava perto, mas não deixava isso roubar o que eles ainda tinham. É triste, claro, ver alguém tão jovem lutando contra algo tão cruel. Mas ao mesmo tempo, é lindo ver como o amor dos dois não se abalava. E aí chega o momento mais difícil. A despedida. Solomon falece, e o filme não tenta esconder a dor disso. Mostra Jennifer lidando com o luto, com o vazio. Mas também mostra ela olhando para trás com orgulho, porque ela sabe que fez tudo o que podia, que amou ele por inteiro, até o último segundo, e que ele também a amou com tudo que tinha. Agora que você já acompanhou toda a trajetória de Jennifer e Solomon no filme, é hora de lembrar que tudo isso aconteceu de verdade. Não foi só roteiro bonito de Hollywood. Foi real, foi vivido, com lágrimas, sorrisos, despedidas e uma força que impressiona. Jennifer Carter e Solomon Chow existiram mesmo, e essa história deles inspirou o mundo justamente por isso. Por ser tão humana e tão cheia de amor mesmo em meio à dor. Depois que Solomon faleceu, Jennifer ficou com o coração partido, claro. Mas ela também ficou com uma missão: continuar. Continuar com a memória dele, com os ensinamentos que os dois viveram, e com a certeza de que, mesmo num tempo tão curto, eles viveram um amor que muita gente não tem em décadas. Ela nunca tentou esconder o luto. Pelo contrário, ela passou a falar disso com coragem. Foi abrindo o coração para contar o que sentia, para dizer como era seguir em frente depois de perder o amor da vida dela. E isso acabou tocando outras pessoas que também estavam passando por perdas. Porque a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com o luto, né? Mas Jennifer fez disso um processo de cura compartilhada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.